Offshore séria não é fuga do Brasil, é uma camada técnica de proteção em um jogo global mais complexo. Quando bem desenhada, declarada e governada, ela reduz o risco soberano, organiza patrimônio em diferentes jurisdições e amplia o seu poder de decisão em momentos de instabilidade. Episódio 6. Offshore não é fuga, é estrutura. Antes da gente entrar no assunto, quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações para os próximos conteúdos. Offshore não é uma conta secreta, offshore não é uma fraude, offshore não é ilegal. Offshore séria é uma estrutura jurídica internacional para proteger patrimônio em um mundo completamente instável. Empresários que internacionalizam o patrimônio não fazem isso porque querem fugir do Brasil ou esconder, nada disso. Fazem porque entenderam duas coisas básicas. O ambiente jurídico brasileiro é completamente instável. Concentrar 100% do patrimônio em um único país é risco, não é conservadorismo. Nessa primeira parte, eu vou alinhar o jogo. O que é offshore de verdade, quando ela funciona, quando vira problema e por que países como os Estados Unidos se tornam base patrimonial de grandes empresários no mundo inteiro. E atenção você empresário, eu preparei um memorando completo com um passo a passo que vai te ajudar a entender e aplicar tudo o que estamos falando nessa série de vídeo. Clique no link que está na descrição do vídeo e proteja o seu patrimônio. Offshore é uma empresa constituída fora do país onde o empresário mora. Ele segue a lei da jurisdição onde está registrada a empresa e continua sujeito às obrigações fiscais e declaratórias do país de origem do empresário. O que ela faz quando bem usada? Ela organiza o patrimônio fora do Brasil, separa o risco por país, ela estrutura investimentos internacionais, ela preserva a liquidez, cria governança patrimonial global. O que ela não é? Ela não serve para esconder seu patrimônio, ela não serve para não declarar, ela não serve para burlar impostos, isso ela não faz, isso é um mito. Qualquer estrutura internacional baseada em ocultação não protege patrimônio, ela cria um problema muito maior. O maior valor da offshore não é pagar menos imposto, por mais que isso aconteça, mas está na qualidade institucional do país onde ela está. O que boas jurisdições como os Estados Unidos te entrega? Te entrega previsibilidade jurídica, respeito à propriedade privada, estabilidade nas regras, menor mudança de interpretação, segurança contratual. Em países com estabilidade política, como o Brasil, fiscal, jurídica, diversificar a sua jurisdição, isso reduz o risco que você tem concentrado num lugar só. Você não internacionaliza porque desacredita do Brasil, não é isso. Você internacionaliza porque respeita demais o seu patrimônio para deixá-lo exposto a um único país, em um país com insegurança jurídica e uma polarização gigante como o Brasil. Os Estados Unidos são um dos principais destinos patrimoniais do mundo, inclusive para os empresários de países muito ricos. Por que isso acontece? Porque lá o sistema jurídico ele é previsível, a proteção sobre a propriedade ela é muito forte. Estrutura simples para a abertura de empresas, como LLC, Corp, o sistema bancário deles muito sólido. Existe uma aceitação global. Para muitos empresários, a empresa nos Estados Unidos funciona como uma holding internacional, organizando seus investimentos, participações e reservas fora do Brasil. E tem a questão do sigilo, que é um dos temas mais distorcidos quando se fala de offshore. O sigilo não é um anonimato, é uma privacidade. O que isso significa na prática? Menos exposição pública, proteção de dados patrimoniais, redução de risco concorrencial, mais segurança na sua pessoa física. E qual para mim é o ponto-chave de tudo isso? As autoridades sabem quem é o beneficiário final.
mas o público não. Privacidade protege patrimônio. Ocultação destrói patrimônio. Quais são os benefícios reais de um offshore? Segregação de risco, proteção cambial, organização de investimentos globais, um planejamento sucessório internacional, preservação de liquidez, previsibilidade jurídica sobre parte do patrimônio. Para que isso faz sentido? Para empresários com patrimônios relevantes, alta exposição jurídica, negócios regulados, planos de mobilidades internacional. Para esse empresário faz total sentido. Abrir offshore pode ser muito simples. Manter ela de forma correta, que pode ser um pouco mais complicado. O básico bem feito. Objetivo claro, jurisdição certa, empresa regular, conta bancária, declaração correta no Brasil e fora. E qual é o maior erro? O maior erro é achar que a simplicidade autoriza o improviso, e não tem improviso aqui. Offshore sem documentação não é planejamento, é passivo esperando a hora de aparecer. E a offshore ela é uma grande solução quando existe patrimônio a proteger, quando há governança, o empresário declara corretamente, existe propósito econômico, há disciplina. Não é uma solução quando nasce no medo, busca esconder patrimônio, não tem controle, não há capacidade de sustentar essa estrutura porque é fora. E a offshore ela exige muita maturidade, ela não é para quem quer um atalho. O maior valor da offshore é continuidade, ela não elimina o risco, ela preserva a opção, ela tem seus limites claros, não impede processo no Brasil, não cria imunidade, não substitui a governança local no país. A offshore não é uma solução isolada, ela é camada adicional em uma estratégia madura do seu patrimônio. A pergunta que todo empresário faz: se eu criar uma empresa nos Estados Unidos e colocar tudo no nome dela no Brasil, isso me protege? Depende da estrutura, da governança e da sua expectativa. A offshore vira dona das empresas brasileiras. O que isso pode te entregar? Organização societária, centralização de estratégicas, sucessão internacional. Mas atenção, isso só funciona se a estrutura for real, declarada e bem governada. A offshore não te impede de uma execução no Brasil, de uma responsabilização das suas empresas, de bloqueios de ativos locais, alcance via garantias pessoais. A empresa continua no Brasil, o risco continua no Brasil. Achar que offshore sozinha tira o risco do Brasil? Quando falha, garantias pessoais continuam no país. Quando há uma confusão patrimonial, quando a gestão é informal, offshore vira só no papel. Blindagem não é geografia, é uma estrutura bem feita mesmo usando as questões das offshore. E quais são os critérios claros para isso? A separação real entre patrimônio e operação, controle de garantias pessoais, uma boa governança internacional, uma expectativa correta de tudo isso. Offshore protege melhor quando existe patrimônio fora do Brasil. Se tudo está no Brasil, offshore organiza, mas não isola o risco soberano do país. O processo real, revisão de garantias, ajuste de fluxo, diversificação gradual, amadurecimento de governança. Tratado como etapa, isso funciona muito bem. Tratado como atalho, vai falhar. Offshore pode ser excelente ferramenta patrimonial, é uma ferramenta. Blindagem patrimonial não é geográfica, é estrutural. O que você precisa se perguntar para entender se offshore é para você? A minha offshore terá patrimônio fora do Brasil? Minha governança sustenta essa estrutura? Estou buscando proteção real ou ilusão sofisticada? No próximo episódio, vamos falar do fim da informalidade, rastreabilidade e do novo risco fiscal Brasil. E você que chegou até aqui,
Quero te pedir, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e ative as notificações para os próximos conteúdos. Até mais!